Olá, que bom, gestores e gestoras condominiais, tê-los aqui no nosso podcast do Chá das Síndicas. Hoje, com mais uma convidada que vai trazer um diferencial e o nosso bate-papo. Pode pegar lá o bloco, eu aguardo. Anote, porque essa dica de ouro que vai ser dada aqui, todo o mercado condominial precisa saber. Então, fique ligado. Não troque de podcast, sigam a nossa página do Chá das Síndicas, se inscreva no link aqui abaixo para o nosso evento do dia 30 de outubro, porque hoje eu trouxe a doutora Catrine para dizer coisas que você já deveria saber. Mas muito mais, dicas que vão caber dentro do seu bolso, dicas que vão salvar a sua gestão. Assessoria jurídica é uma coisa muito séria e muitas das vezes o condomínio não tem porque está com algum tipo de problema financeiro. E aí ela apresentou uma solução muito legal e eu não podia guardar esse segredo para mim, né? Vocês são os nossos seguidores, então eu tenho que dividir com vocês. Catrine, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Fique à vontade. Fale um pouquinho do seu escritório e depois vamos dar aquela dica de ouro. Começar logo com a dica de ouro. Maravilha, obrigada. Obrigada, Ana Paula, pelo convite. Eu sou Catrine Quintanilha, sou sócia fundadora do Quintanilha Fontes Advocacia, que é um escritório especializado em direito condominial, imobiliário e contratual. Então, a gente atua assessorando síndicos e condomínios, e a dica dela está relacionada aí, o que a Ana Paula estava falando aqui, está relacionada à nossa assessoria para síndicos, já vou dando spoiler. A gente assessora compra e venda de imóveis, inventários judiciais e extrajudiciais, trabalhamos com leilões de imóveis, regularização de imóveis, enfim, tudo que se precisa nesse mundo de negócios, a gente é o escritório certo para fazer essa assessoria. E o mais legal de tudo, doutora Catrine, é o seguinte, o condomínio é um organismo, né? Com várias pessoas, vários setores. E aí, quando a gente fala em assessoria jurídica, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Dentro do próprio condomínio, existem vários setores. Por exemplo, contratos. Quem é que lê os contratos? Aquelas palavras juridiquês que são uma verdadeira pegadinha. Como que você cancela esses contratos? Como que você analisa esses contratos? Vamos falar um pouquinho de contratos, doutora Catrine? Vamos falar sobre contratos. Eu costumo dizer, antes até de te responder essa pergunta, que o advogado condominialista é um advogado multidisciplinar. A gente não pode só saber direito condominial. A gente precisa saber muito mais coisas para ser um bom advogado de direito condominial. A gente precisa saber, como a Ana Paula muito bem colocou aqui, sobre direito contratual, sobre direito trabalhista, sobre responsabilidade civil do síndico, se ele fizer alguma coisa que está fora do seu mandato. A gente precisa, né, sobre direito imobiliário. Enfim, uma série de áreas do direito que nos torna mais capacitados para lidar com os problemas do condomínio. Eu costumo dizer que o condomínio é uma microsociedade. Na verdade, ele é a célula máter da sociedade, né? Ali naquela microsociedade mesmo, naquela coletividade de pessoas, a gente começa a aprender desde criança como ser um cidadão. E ali naquela população, a gente tem todos os problemas que a gente tem numa sociedade. Por isso, o advogado que vai assessorar esse condomínio precisa saber muito de todas as áreas. Assim como eu digo também, Ana Paula, que o síndico, ele é um profissional multidisciplinar. Porque apesar de não se exigir na prática, na lei, né, o síndico não é uma profissão, ele não precisa ter uma formação técnica para ser síndico, mas ele precisa ter conhecimento de administração, de direito, de engenharia, de psicologia também, muitas vezes. Então, essa multidisciplinariedade faz com que o mercado condominial seja esse mercado que a gente morre de estresse, mas nunca morre de tédio. É muito importante quando a senhora fala, doutora Catrine, da parte de assessoria jurídica, aonde você defende o condomínio, os condôminos,
o próprio condomínio como uma figura CNPJ, os condôminos como uma figura CPF e também o síndico. E eu vejo que a maior dificuldade que os gestores têm de colocar na previsão orçamentária a assessoria jurídica é a falta de capital, é a previsão orçamentária feita errada e que a gente só vai conseguir corrigir na próxima Assembleia. E aí, muitas das vezes, até a própria interpretação da convenção, que às vezes é muito antiga, precisa de uma pessoa que tenha a expertise técnica para interpretar essa convenção. E aí eu falo muito também sobre assessoria jurídica, que muitas das vezes é dada pelas administradoras, que não podem dar essa assessoria jurídica, mas podem dar uma consultoria. Mas aí como é que o próprio gestor ou gestora, ou o próprio condômino, vai se sentir protegido, judicialmente falando, se ele não tiver um advogado? E aí eu quero que você fale um pouquinho dessa assessoria pocket que a gente falou aqui nos bastidores, que é uma coisa que vai trazer para o mercado a possibilidade de você contratar pontualmente sobre um assunto ou sobre uma situação que estiver acontecendo no seu condomínio. Seja você condômino, seja você condomínio, ou seja você a pessoa física mesmo do gestor ou da gestora de condomínio. Maravilha. Eu costumo dizer que existe uma tríade do sucesso da gestão condominial, que é uma parceria firme e sólida entre o síndico, a administradora e o jurídico. Quando essa parceria desses três personagens, né, desses três players do mercado condominial flui como realmente uma engrenagem, né, normalmente a gente tem uma gestão de sucesso desse síndico, esse síndico vai ter uma gestão admirada, ele vai ser reeleito, o condomínio vai funcionar bem, realmente as pessoas vão ver o resultado desse trabalho, porque de fato, cada um ali tem o seu escopo de trabalho. E quando a Ana Paula muito bem coloca que a administradora não pode a prestar assessoria jurídica, inclusive isso é um conflito ético, isso é uma questão ética, é realmente proibido, né, que isso seja feito, é porque existe um conflito de interesse. Na verdade, essa administradora também é um prestador de serviço do condomínio, então precisa haver essa separação. Por isso é importante, as melhores administradoras do mercado, elas prestam uma consultoria breve, mas elas realmente não adentram nesse departamento porque elas entendem o nível de responsabilidade de cada um ali. Então, dito isso, né, quando a gente tem um síndico que compreende essa questão e faz as contratações que realmente deve fazer para esse sucesso dessa gestão, a gente tem algumas possibilidades de o jurídico ajudar no condomínio. A mais conhecida, mas não necessariamente a mais viável, é a assessoria mensal, né? Assessoria fixa para um condomínio, onde você tem ali um advogado que você passa a mão no telefone, conversa sobre qualquer questão, e ali isso já está, quase todas as questões que o condomínio pode demandar estão abrangidos num determinado contrato fixo que aquele advogado tem com o condomínio. Isso é o melhor dos mundos, óbvio, mas não necessariamente todo condomínio vai ter condição financeira de fazer essa contratação, até pelo que a Ana Paula muito bem colocou. Às vezes não é tão caro, mas às vezes não está na previsão orçamentária, e isso muda o jogo, né? Então, a gente vem para as opções de contratação pontual para determinados casos específicos. Eu preciso entrar com uma ação contra um prestador de serviço que o contrato foi mal feito e agora ele não está me prestando um bom serviço, preciso rescindir esse contrato, preciso aplicar uma multa, enfim, uma contratação específica, a gente também trabalha muito assim no mercado, mas a gente no escritório viu uma necessidade, uma carência do mercado que é na pessoa do síndico. Principalmente os síndicos que estão se profissionalizando. Eu não costumo usar a terminologia síndico morador e síndico profissional, porque eu acho que todo síndico tem que ser profissional, fazer uma gestão profissional, seja ele morador ou externo. Por isso eu chamo o síndico interno e o síndico externo, e ambos para mim tem que ser profissional. Mas nessa categoria aí do que eu chamo de síndico externo, né? Eu vi que eles estavam se profissionalizando, indo para o mercado, mas, óbvio, eles não são advogados. Então, algumas perguntas eu recebi, até de colegas, que a gente tem muito colega síndico, a gente faz parte de um clube que tem muito colega, né? E as pessoas me faziam perguntas e eu senti uma demanda, senti uma falta no mercado de uma assessoria jurídica voltada
Para o síndico, olha que bacana que é um síndico externo que está oferecendo o seu trabalho, que está apresentando o seu trabalho para o mercado, dizer o seguinte: olha, eu sou um síndico, seja eu pessoa física ou seja a minha empresa, que eu tenho assessoria jurídica para mim, né? Eu consigo resolver questões do condomínio sem demandar o condomínio financeiramente, porque eu já trago um jurídico. E aí é isso que lá no escritório a gente chama de assessoria jurídica pocket, porque ela é mais simples, porque o síndico vai trazer ali demandas específicas, né, menores, para a gente dar uma orientação, uma consultoria jurídica, e ela também é mais barata. E isso viabiliza essa contratação. E aí ele pode chegar numa assembleia e dizer o seguinte: olha, eu trago aqui comigo, na minha apresentação, eu tenho uma assessoria jurídica paga por mim, etc. Quanto mais condomínios ele vai tendo, mais viável vai ficando, né? Esse valor de honorários vai sendo diluído para ele dentro da viabilidade financeira dele, e a gente tem tido muito sucesso, porque a gente tem ajudado síndicos a resolver situações. Vou dar um exemplo. Ontem me ligou um síndico que é cliente dessa assessoria Pocket dizendo o seguinte: Catrine, o Santander, banco aqui que eu tenho conta no condomínio, me ligou pedindo a convenção registrada. E a gente não tem essa convenção registrada. Então, ele me disse que vai fechar a minha conta. Como é que funciona isso? Esse condomínio não é meu cliente. Quem é meu cliente é o síndico. E aí, ele me fez essa pergunta, nós conversamos sobre esse assunto e, obviamente, se o condomínio precisar de uma atuação jurídica sobre isso, ele vai fazer uma contratação específica, né? Mas o síndico já tem uma resposta para ir à assembleia e dizer que ele consultou o jurídico interno dele e que a resposta é essa e essa é essa. Que as providências são contratar uma ação para entrar contra o Santander, que manteve essa conta ao longo de 15 anos e agora, sem registro de convenção, e agora quer exigir uma convenção, né? Ou então passar o orçamento para um registro de uma convenção, enfim, temos uma série de possibilidades. Mas o síndico se mostra mais preparado quando ele rapidamente aciona a sua rede de apoio, né? Nós somos a grande rede de apoio do condomínio. Por isso eu coloquei esse serviço no mercado, que é a assessoria jurídica Pocket, que é contratada diretamente pelo síndico. Os síndicos orgânicos, obviamente, podem, né, fazer uso desse serviço, mas os síndicos externos fazem ainda mais, porque eles diluem essa contratação no volume de condomínios que eles acabam tendo. É muito legal, doutora Catrine, o ponto onde a senhora fala sobre a necessidade do síndico. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu sempre falo. O gestor e a gestora condominial, eles contratam, às vezes, assessoria para o condomínio. Mas eles próprios não têm uma assessoria jurídica para eles. E o mercado está acontecendo o seguinte: o síndico tem a transparência, ele faz um trabalho profissionalmente, mas as pessoas que moram dentro do condomínio, elas não estão preparadas para morar em condomínio e muitas das vezes elas não entendem. E isso se transforma em perseguição, que hoje no mercado a gente conhece como stalking. E aí, como que as pessoas, mesmo que elas não tenham esse conhecimento, ao invés delas buscarem o conhecimento ou a dúvida com a assessoria jurídica do condomínio, ou com a administradora, ou com o síndico, elas simplesmente fazem aquelas famosas brigas e barraco nos grupos de WhatsApp. Hoje é muito importante o síndico, se ele quer ter mais de um condomínio, ele ter essa assessoria Pocket pelo seguinte: primeiro, porque cabe dentro do bolso dele. E segundo, porque ele tem uma assessoria neutra, que não é assessoria do condomínio. Porque eu tenho tido alguns casos relacionados a condomínio que o síndico, às vezes, é afastado dessa gestão. Destituído, né? Destituído, que virou moda. Na verdade, a lei diz que existe uma ordem para você destituir o síndico, mas essa ordem não está sendo respeitada, porque muitas das vezes as administradoras querem colocar os seus síndicos. Uhum. Aí, a assessoria jurídica, para não perder o contrato, concorda com tudo que a administradora fala, porque a administradora tem um canal aberto ligado diretamente aos condôminos. E por eles se tornarem leigos, eles são muito fáceis de se manipular. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa passada, né, no mercado de síndicos destituídos, porque os próprios condôminos não entendem o ponto a ponto da gestão,
Mas, em contrapartida, tanto a administradora como o jurídico não tem um posicionamento profissional para dizer o que realmente está certo, o que realmente está errado. Porque eu não estou falando que é para passar a mão em cima dos erros, mas, assim, ter uma postura profissional na hora de responder. Certo. A primeira coisa que a gente deve estabelecer é realmente tá uma moda de destituição de síndico mesmo. Por quê? Porque eu acho que a informação, isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo um podcast, ele vai para o YouTube, ele vai para o Instagram e as pessoas têm tido cada vez mais facilidade de ter contato com informação. Nem sempre essa informação é uma informação de qualidade, mas o fato é que ela está se disseminando cada vez mais. Então, as pessoas estão, né, se movimentando para se filiar a alguma coisa que saiu na notícia que atende ali ao interesse pessoal dela. Elas, às vezes, deturpam também a informação, mas o fato é que as coisas estão mais fáceis, mais disseminadas. E a gente tem falado muito sobre muitos assuntos do direito condominial. Eu sinto que começou a aumentar um pouquinho o nível de frequência nas assembleias e etc. As pessoas estão um pouco mais interessadas. E eu acho que é por esse movimento de disseminação das informações, seja por redes sociais, seja por podcast, seja por eventos, etc. Então, só que nem tudo que se propõe, né, numa assembleia está correto do ponto de vista jurídico. Você muito bem colocou. Não é a destituição de um síndico, ela tem um quórum específico previsto na lei. Ela não é, você vai ali e aprova por maioria simples aquelas pessoas que estão ali sentadas na assembleia e vota e destitui um síndico. E também, mesmo que você tenha o quórum de destituição de um síndico, você precisa de motivos razoáveis para fazer essa destituição. Não é pura e simplesmente, eu não estou gostando ali daquela gestão e aí eu vou destituir porque eu seguir o quórum. Não é assim que funciona. Você precisa de justificativas razoáveis, né? Porque senão você espera o mandato acabar e vota numa outra pessoa. Então, acho que é um pouco disso. A gente consegue também muito ajudar, porque nesse tipo de situação, né? Inclusive, a gente já teve uma situação muito semelhante a essa, que foi o seguinte: o síndico, houve uma convocação de assembleia por 1/4 dos condôminos, né? Quando não é o síndico que convoca uma assembleia, os condôminos podem convocar por 1/4 dos condôminos. A assinatura de um edital por 1/4 já é suficiente para chamar uma assembleia, e eles incluíram a destituição do síndico pelo seguinte motivo: numa assembleia anterior, ele estava inadimplente com a última cota, ele ficou inadimplente por 10 dias, e mesmo assim, na figura de síndico, ele votou nessa assembleia. Então, esse fato, né, que de fato é controverso, supostamente gerou ali o burburinho no condomínio de que ele poderia ser destituído. E nesse caso, eu era advogada do síndico, nesse formato de assessoria pocket. E a gente compareceu à assembleia para explicar o seguinte: olha só, especificamente qual foi o prejuízo provocado por essa votação. Né? Qual foi o prejuízo que o voto desse síndico que estava inadimplente provocou? Nós votamos ali, a assembleia em questão foi para votar aumento de orçamento. E a votação foi assim, de 3 contra 23. Então, se não tivesse o voto dele, seria 3 contra 22. Qual é o prejuízo? O que ele fez errado de administração? Ele desviou recursos desse orçamento aumentado ou não? Então, a gente conseguiu na Assembleia demonstrar que não houve nenhum desvio, nenhum prejuízo provocado. Pode até ter tido um ato isolado que poderia ter sido evitado com uma melhor orientação jurídica, se ele tivesse na época, etc., mas que não houve um prejuízo. E ali na Assembleia a gente conseguiu demonstrar que não havia motivos para uma destituição. E a gente conseguiu evitar essa destituição. E, obviamente, o orientamos. E inadimplentes não votam, nem o senhor, nem ninguém. Não, e o que eu falo sempre, doutora Catrine, é que as pessoas têm que entender a diferença que é você ter uma assessoria jurídica, seja ela pontual, mensal, ou seja ela em cima de algum assunto, ou seja ela pocket, não importa. As pessoas hoje, elas não sabem exatamente o que compõe um contrato com uma assessoria jurídica. Por exemplo, eu vou à assembleia, acho que o jurídico não está lá. Uhum. Então, se acontecer alguma coisa ali, o síndico está sozinho e a resposta dele pode ser usada contra ele, porque ele não tem ali o auxílio do jurídico para dizer, não use essa palavra. Não use esse tom de voz. Vai parecer que você é violento.
A outra pessoa está gritando, abaixa a sua voz. Deixa ela parecer que está sendo violenta com você, porque todo o restante vai ser só testemunha. Então, assim, a falta da assessoria jurídica presente na Assembleia, hoje, ainda é um problema para mim. Eu fico muito desconfortável quando eu vejo que a Assembleia não está andando quando não se tem a presença física da assessoria jurídica. Agora, tem uma outra coisa também, porque eu gosto de colocar fogo no parquinho, e que eu quero perguntar para a senhora. Existem alguns escritórios de advocacia que são grandes ou que são pequenos e que o advogado tem algum tipo de problema de saúde, como todo mundo pode ter, um imprevisto. E aí, o que acontece? Ele manda um outro colega substituí-lo. Até aí, tudo bem. Só que eu fui numa assembleia que o advogado mandou o seu substituto e ele nem o edital ele leu. Ele chegou lá totalmente perdido. Olha a falta de responsabilidade. Me dá o seu parecer, né, sobre essa situação que é tão difícil. As pessoas, quando elas têm um escritório de advocacia, elas têm que entender se ela está dando uma assessoria, né, com pagamento mensal, ela tem que colocar outras pessoas a par de alguns condomínios para, no caso, precisar ser substituído, a pessoa saber qual é todo o trâmite antes daquele edital. Ou eu estou errada? Não está errada, está certíssima. Primeiro vou te falar sobre formatos de contratação, né? Também me incomoda muito quando eu, por exemplo, faço uma proposta de honorários, algum condomínio abriu concorrência para escritórios de advocacia para prestar assessoria fixa. Aí a gente manda lá uma proposta, eu sempre mando planos. Plano A, plano B e plano C, né? O plano A, ele sempre é um plano mais completo, onde já inclui, por exemplo, quantidades determinadas de presenças em assembleias de condomínio, porque eu concordo muito com você da absoluta importância dessa presença física do advogado. De repente, não por uma assembleia de prestação de contas, que tá tudo certo, mas assembleias que tem pontos ali que a gente já sabe que vai gerar polêmica, é importante ali o síndico falar, oi, nessa assembleia extraordinária eu vou usar aqui o meu direito a comparecimento em assembleia. Mas, às vezes, para deixar a proposta mais viável para o condomínio, para que ele tenha alguém que possa revisar todos os contratos que ele vai fechar, alguém que possa dar uma consultoria trabalhista, alguém que possa defendê-lo em ações que ele vai entrar, alguém que possa entrar com ações de cobrança de cota inadimplida, alguém que possa fazer a cobrança extrajudicial para manter a saúde financeira. Então, às vezes, para viabilizar essa contratação, eles optam por um plano que não tenha ali o comparecimento em assembleia. E aí, esse pagamento, ele é feito por fora, né? Quando, por exemplo, se ele optar pelo plano B, que não inclui a presença em assembleia, ele tem ali o valor fechado, o valor fixo para comparecimento em assembleia, ele pode contratar. Mas não é todo condomínio que tem esse porte econômico para fazer frente a esse tipo de honorários. Por isso que você vê, às vezes, alguma assembleia que não tem. Mas foi ótimo você falar isso para a gente destacar aqui a importância desse comparecimento, né? Mas sobre a pergunta que você me fez depois disso foi sobre a questão do advogado substituto. Aí o que eu vou te dizer, Ana Paula, é o seguinte: em todas as profissões, nós temos bons e maus profissionais. Lá no escritório, por exemplo, eu tenho setores, né? Como eu acabei de dizer aqui, o Quintanilha Fontes é um escritório que é especializado em direito imobiliário, em direito condominial, em direito contratual e empresarial. A gente também presta temos bastante entrada no mercado de empresas que prestam serviços a condomínios, porque a gente une o útil ao agradável, o nosso conhecimento de direito condominial e da vida condominial, o que é importante para um síndico, o que ele vai assinar, o que ele está propenso a não assinar, o que ele vai ter medo de assinar, o que ele não vai, a gente conhece o outro lado, e é bom também a gente unir esse conhecimento de direito condominial ao conhecimento que eu cultivei e aprendi ao longo da minha carreira inteira, que foi vivida dentro de uma empresa, uma grande empresa de construção civil. Foi onde eu passei grande parte da minha carreira antes de abrir o meu próprio escritório. E aí a gente tem, por exemplo, esses setores, né? Imobiliário, empresarial, contratual e condominial. Para cada um desses setores, eu tenho um advogado responsável com sua equipe embaixo. Então, este advogado responsável por cada um desses setores, eu tenho ali a advogada responsável pelo setor condominial, coordenadora desse setor condominial, ela está em
constante troca comigo. A gente está sempre muito alinhadas, né? Então, isso jamais aconteceria no meu escritório. Porque é um escritório setorizado, um escritório organizado, um escritório que tem equipe. É muito importante também você não contratar o barato que sai caro. Porque às vezes você vai contratar um advogado para ser o seu assessor fixo e, sei lá, acontecer um óbito na família dele no dia da sua assembleia. E ele não tem, por mais que ele possa ter boa vontade, ele queira, ele tá de boa fé, nem tá de má fé, mas acontece uma eventualidade, ele não pode comparecer. Quem vai segurar essa conta é você, síndico, que fez uma contratação de um escritório que não tinha tanto suporte para te dar. Então, às vezes é o barato que sai caro, às vezes é um pouquinho mais caro a proposta de um escritório que tem estrutura para te atender, né? E às vezes essa contratação não é feita porque só se olha o preço. Então, quando só se olha o preço, às vezes a gente acontece esse tipo de situação. Mas é uma situação que jamais aconteceria no meu escritório, porque eu tenho advogados responsáveis por cada caso, além de mim, que também estou sempre em contato com qualquer coisa. Qualquer caso do meu escritório que você me perguntar, eu sei te responder. Mas o advogado responsável por cada setor sabe te responder também. É muito interessante isso, né? As pessoas, às vezes, e eu falo muito isso, você que é gestor e gestora condominial, eu estou no mercado há pouco tempo, eu vejo aí muita gente falando que está 10, 20, 30 anos no mercado. Eu não, eu estou desde 2016. Mas hoje eu ainda continuo vendo gestores e gestoras condominiais que não sabem analisar um contrato no sentido de contratação de uma pessoa que você não vai ter outra pessoa para analisar, que é o caso do contrato da assessoria jurídica. O contrato da assessoria jurídica, quem tem que ter bom senso na hora e expertise para poder interpretar tudo que está escrito ali é você. E se você tiver alguma dúvida, chama o seu advogado. Ó, isso aqui está com uma palavra muito em juridiquês, eu preciso que você me traduza para mim eu entender o que é isso aqui que você está oferecendo de serviço. Por quê? Eu acho muito importante você ter o seu advogado do lado nas assembleias. Não importa quantas assembleias forem. Se for uma assembleia que você acha que vai dar borburio, é melhor estar bem acompanhado, né? Uhum. Uma outra coisa também que as pessoas não utilizam, mas que eu acho que é muito interessante você utilizar, e muitas das vezes o conflito é com você. Então, por exemplo, eu fui síndica de condomínio Minha Casa Minha Vida, a gente tinha 60% de inadimplência, não tinha como contratar uma assessoria jurídica. Então, o mediador de conflito, lá em 2016, era eu. Só que aí, quando eu também estou no conflito, porque isso acontece com vocês, doutora Catrine, quando o síndico está no conflito, o seu escritório dá essa assessoria para poder fazer a mediação de conflito? Sim, eu acho que esse é um dos papéis fundamentais nossos, porque eu costumo dizer que o direito condominial, muito antes dele ser litigioso, ele é 90% consultivo, né? Ele é 90% extrajudicial. É aí que mora o diferencial de um escritório que vai trabalhar com você. Lembra daquela tríade que eu falei do sucesso, do síndico, do condomínio, da administradora e do jurídico? É aí que está o sucesso. Em como que essa gestão vai ser conduzida? Uma gestão litigiosa, uma gestão violenta ou uma gestão que procura solução para os problemas e não entende que a solução para um determinado problema é criar mais um problema. Porque a ação judicial é isso, é mais um problema. É mais um problema de tempo, de morosidade, de recursos, de ser muito caro. Então, dentro do escritório, eu tenho formação pessoal nisso, em mediação de conflitos, né? Como eu falei, eu venho de uma grande empresa do mercado corporativo e essa cultura me foi ensinada desde bebezinha, desde de advogada bebê. Então, isso vem muito no meu sangue. Mas você colocou fez uma colocação que logo me veio como ela me bateu forte. Foi assim, doutor, vem aqui, me explica esse juridiquês aqui no seu contrato. Quem passar a me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @CatrineQuintanilha, e for ver lá os meus vídeos de direito condominial, você vai ver que eu sempre fecho os vídeos. Eu não vou começar a fazer isso agora, que você vai ver os vídeos antes dessa data. Assim, ó,
Se você quiser aprender direito sem juridiquês, me acompanha aqui. Eu sempre fecho os meus vídeos com essa frase. Porque eu acho que é isso, assim. Aquela figura do advogado soberbo, o advogado que tá uma figura de superioridade, etc. Isso ficou no passado. De palavras difíceis. Exatamente. Não tem mais o dicionário do Aurélio para você ir lá e procurar o que significa aquela palavra. Você tem que ser claro e direto, porque tanto os condôminos... Para qualquer pessoa. Tanto os condôminos como o síndico, como a administradora, tem que entender o que o jurídico está passando naquele momento. Exatamente porque a gente é suporte, a gente trabalha em parceria. Não existe mais hoje uma atuação de jurídico, de advogado, que não seja em comunicação com alguém. Então, essa é uma premissa do meu escritório. A nossa comunicação não leva juridiquês. A nossa comunicação, quando cabe, é informal. É óbvio que eu não vou chegar para fazer uma sustentação oral no tribunal de uma maneira informal, chamando o desembargador de você e etc. Mas eu não vou chamar o síndico de Vossa Senhoria. Não vou. A gente fala ali, a gente é parte de um grupo. A gente é um time. E é assim que eu me comunico com os síndicos que são clientes do escritório, que a minha equipe se comunica e que os nossos contratos são escritos. Então, essa situação que você falou, doutora, chega aqui e me explica esse juridiquês aqui do seu contrato, eu te dou 100% de garantia que isso não acontece no meu escritório. Porque no meu escritório a gente escreve português claro, objetivo, sabe? Eu sou muito adepta de inteligência artificial, usada, obviamente, com muita responsabilidade e senso de conhecimento. Porque para você usar uma boa inteligência artificial, antes de qualquer coisa, você precisa saber mais do que ela sobre o que você está pedindo para ela, para você poder conferir, né? Então, lá no escritório, a gente treina robôs, né? Um robô para fazer a notificação de cobrança de cota inadimplida, que é uma notificação simples. Eu vou lá, digito exatamente qual é o período de inadimplência, ele me entrega a notificação pronta. Esses meus robôs são treinados lá no treinamento deles, na matriz deles. Olha, você vai escrever de maneira informal, de maneira objetiva, sem juridiquês, etc. Porque isso é uma premissa de cultura do meu escritório, porque é isso, eu me sinto parte de um time, eu não estou acima de ninguém, portanto a gente precisa equilibrar a comunicação para falar a mesma língua que todo mundo. É muito interessante isso, né? Então a mediação de conflito é uma coisa que vocês fazem muito bem. Agora tem uma outra coisa, nosso tempo parece que é longo, mas ele é curto ao mesmo tempo, mas eu não posso fechar esse podcast, doutora Catrine, sem falar sobre um assunto. Eu sou muito adepta a que todo mundo tenha que realmente trabalhar em conjunto, igual a senhora falou. Então, eu acho que a administradora, o jurídico, o gestor ou a gestora, juntos, podem minimizar a inadimplência. De que maneira, Ana Paula, que você acha que deve fazer? O comunicado que já vem direto no boleto. Por que eu falo sempre isso? Já falei em outro podcast, estou repetindo agora. Eu, com essa minha correria de viajar o Brasil todo para palestrar, etc. e tal, eu sempre pago um mês adiantado, porque eu sei que eu vou ter uma correria e vou ficar longe de casa. O que acontece? Nessa correria, durante um ano, eu fiquei 6 meses viajando direto e eu fiquei com 2 cotas em aberto. 2 cotas em aberto. E aí eu não recebi nenhum comunicado no meu boleto. E aí o que eu penso? O jurídico, junto com a administradora, junto com o síndico, podem fazer um plano para que aquela inadimplência não cresça, porque às vezes é esquecimento, às vezes a pessoa tem uma data de recebimento diferente da data do boleto, porque esse daí é um atraso, mas eu não encaro como inadimplência muito longa. É uma mora, né? Entendeu? Então eu queria que você falasse um pouquinho de como que é a sua estratégia para trabalhar junto com a administradora e junto com o gestor, para não deixar que essa inadimplência cresça muito no condomínio que você dá assessoria. Ótima pergunta. Eu acho que, como eu falei aqui, uma das coisas principais para o condomínio, para ter uma assessoria jurídica mensal, por exemplo, é essa tratativa da inadimplência. Porque manter a saúde financeira do condomínio é uma das coisas mais importantes para o síndico. Porque é com aquele recurso ali que ele vai conseguir fazer uma boa gestão. Então, por exemplo, lá no escritório, a gente utiliza sistemas automatizados de cobrança de inadimplência e eu preparei um manual, né? Eu tenho um guia de cobrança de inadimplência extrajudicial e com tudo pronto. Então, assim, o sistema ele é automaticamente ativado. A cota vencia dia
5. No dia 15, o condômino recebe o primeiro reenvio do boleto por e-mail. Isso é tudo sistêmico, né? Tudo preparado dentro do próprio sistema que a gente tem, onde as informações da administradora serão importadas automaticamente, vão vir para o sistema do nosso escritório, o assessor lá, o assistente que faz esse trabalho, aperta lá os seus botões e automaticamente esses e-mails vão sendo disparados. Ah, não pagou. A gente tem o próximo passo, o contato via WhatsApp. E o próximo passo, o contrato via SMS. E o próximo passo, a ligação. E a gente tem toda uma abordagem, uma metodologia preparada, pré-estabelecida. Nada é no amadorismo. É tudo profissional, tudo preparado, de maneira que qualquer pessoa possa fazer. Se eu contratar você hoje para trabalhar lá no escritório e te falar assim, ô, Ana Paula, você vai ficar responsável pela cobrança da inadimplência. Te apresentar o manual, te apresentar o sistema, acabou, você vai fazer tudo dali sozinha. Então, é uma coisa que não tem muito espaço para dar errado. E aí, é óbvio que entra o atendimento humanizado, porque é no atendimento humanizado, por mais amante da inteligência artificial que eu seja, eu reconheço a importância e o diferencial de você ter o atendimento humanizado, porque é nele que a gente consegue o sucesso da cobrança de inadimplência para manter a saúde financeira. É no contato, quando, por exemplo, o condômino recebeu a mensagem de WhatsApp, e ele responde, acabou o robô. Acabou o robô. Entra o humano e ali se começa uma conversa. O que tá rolando para você? O que a gente consegue te ajudar aqui? Desconto a gente não pode dar. Multa e juros não se mexe. O síndico não pode fazer isso. Então, já fica, inclusive, esse alerta aí pro síndico, essa dica. Mas a gente consegue parcelamentos, condições facilitadas, etc. Como é que a gente consegue, então, a equipe, ela é muito bem treinada para fazer esse movimento. De pensar em como eu consigo recuperar essa inadimplência aqui. Então, tudo é automatizado, tudo é procedimento, tudo é profissional dentro do escritório, até que se chegue o momento, que é o marco de 3 meses de inadimplência, onde a gente, infelizmente, tem que entrar com a execução das cotas, porque o condomínio não tem muito tempo para ficar esperando aquele recurso entrar no caixa dele. Precisa ser rápido, porque disso depende o sucesso da gestão do síndico. É isso aí. Gente, o papo maravilhoso. Eu faria um monte de podcast sobre esse assunto, porque vocês sabem que a área condominial é muito rica, mas eu aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast com mais um patrocinador dos 4 anos do Chá das Síndicas. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.